Esse é o ano 2022 e o ano que o Brasil passa por uma grande polarização política, talvez a maior da história do Brasil. Se você for conversar com uma pessoa na rua, até aqui na Inglaterra onde eu moro, você vai conversar com uma pessoa, com um brasileiro, e ele fala, cara, não vem falar de política comigo, eu odeio política, eu detesto política. E essas pessoas, todas as vezes que eu me deparo com situações como essa, eu tento abrir o mindset dessa pessoa, eu tento explicar o que é política, o que de fato não é política. E eu percebo que esta mentalidade, esse tipo de resposta, esse tipo de raiva em relação à política brasileira se dá porque a pessoa não sabe distinguir o conceito de política e politicagem, que são coisas totalmente distintas. O que na verdade a pessoa odeia é a politicagem e não a política, sabe? Então, esse vídeo aqui é para abrir a sua mente, é para trazer clareza para você, para ampliar os seus horizontes com relação ao que de fato é política. Você vai perceber que não tem como viver sem fazer política. Esse é o projeto Alfabetização Política. Eu sou Rosemar Carvalho, sou bacharel em Direito e a minha missão neste canal é transformar a vida das pessoas por meio do conhecimento. Quando a gente fala de política, existem vários conceitos distintos. Se você dá um Google agora, você vai ver vários conceitos provenientes da Grécia, provenientes de filósofos gregos, e você vai ver vários conceitos também à luz de filósofos modernos. Só que eu não quero aqui trazer um conceito padronizado para você. Eu quero falar algumas características do que de fato é política, e você vai entender de forma bem clara e objetiva que a política está presente em todas as esferas da sua vida. E para isso, eu quero dividir o conceito de política na esfera privada e na esfera pública. Na esfera privada, a política ela já começa dentro de você. Tudo aquilo que está dentro de você, através da sua criação, que através do conhecimento empírico, que são as suas experiências do dia a dia, que gerou valores e princípios dentro de você, isso é a sua política interna. E através dessa sua política interna, você vai externar os seus comportamentos. Isso já é um conceito bem estrito senso de política. E quando você joga para fora esses valores e princípios que são as suas políticas internas, você estará no campo da ética. E a ética diz respeito a um tipo de política privada, dependendo do contexto da situação, mas externa. É uma amplitude do conceito de política privada interna que você tem. Ainda na esfera privada, nas suas relações interpessoais, que é com você com outras pessoas, quando eu falo de valores internos e a sua moral, o que está dentro de você, eu estou falando de relação intrapessoal. Você consigo mesmo, você com a sua política interna. Quando eu falo de relações interpessoais, é você com outras pessoas. Aí você está externando aquilo que você tem dentro de você para se relacionar com outras pessoas. E aí nós já estamos, apesar de na esfera privada ainda, nós já estamos numa outra modalidade de esfera privada de política. Quando você está se relacionando com a sua esposa, quando você está se relacionando com seus filhos, quando você está se relacionando com seus amigos, quando você está se relacionando no trabalho, quando você está se relacionando no jogo de futebol, no clube de futebol que você pertence, que você costuma jogar nas quartas-feiras, nas segundas-feiras, 2, 3 vezes na semana. Em todos esses ambientes que eu acabei de fazer menção, você está fazendo política. Por quê? Porque existem algumas características que dá para identificar que em todos esses contextos que eu acabei de fazer menção, a política está diretamente ligada. Quais são essas características? Primeiro, onde houver regras e acordos, ali a política está estabelecida. Por exemplo, dentro da sua casa, quando você estabelece o horário que seu filho vai sair, o horário que ele vai chegar, não pode passar das 10 da noite. E ele passa das 10 da noite, ou seja, ele feriu aquela regra e aquele acordo que foi previamente estabelecido entre vocês. Isso é política. Segunda característica importante, poder e hierarquia. Por que você estabeleceu o horário que seu filho ia chegar? Às 10 da noite aqui no nosso exemplo. Porque você, dentro da sua casa, tem o poder. Você, dentro da sua casa, é hierarquicamente superior ao seu filho. Você que toma as decisões na sua casa. Você tem o poder nas suas mãos de tomada de decisão. E o seu filho respeita essa hierarquia. Ou seja, existe uma
Quem manda e quem obedece dentro da sua casa, ou seja, uma relação de subordinação. E você fez as regras, ou seja, se tem regras e acordos, se tem poder e hierarquia, nós estamos falando de política, ou seja, na sua família, na sua casa, tem política. Outro exemplo que eu poderia dar, utilizando o âmbito familiar, é a competição, por exemplo. Você e seu filho jogando PlayStation, eu não sei se existe esse jogo mais, jogando um jogo de futebol lá, um videogame. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Você quer ganhar, o seu filho também quer ganhar, ou seja, há uma competição entre vocês ali. Existe competição. Se há competição, há política ali. Indiretamente ou diretamente há uma relação política. Ou seja, se você quer ganhar, o seu filho quer ganhar o jogo, há uma competição. E se há uma competição, a política está ali também. Outro exemplo, utilizando o ambiente familiar. Vamos supor que as férias estão chegando daqui a 2 meses, você, sua esposa e seu filho, para discutir qual local que vocês vão viajar. A sua esposa quer ir para o local que tem praia, você quer ir para um país mais frio, o seu filho quer ir para Disney. Ou seja, há um conflito de interesses. E também eu posso frisar aqui outra característica neste exemplo. Há um interesse em comum também. Ou seja, apesar de ter um conflito de interesse, há um interesse comum. Qual é o interesse em comum? Todos os 3 integrantes ali daquele grupo que está tendo aquele conflito de interesse têm um interesse em comum, que é viajar. Ou seja, tem um interesse em comum, um conflito de interesse no âmbito familiar. Neste exemplo específico que eu estou te falando aqui sobre conflitos de interesse e interesse em comum, percebe-se claramente que a política está ali. Não tem como viver sem a política. Mesmo você sem gostar, sem perceber indiretamente no seu dia a dia essas características que é política, faz parte da sua vida. É impossível você viver longe da política. Todas as vezes, em quaisquer ambientes em que você estiver inserido, em que tiver essas características, você estará lidando com a política na esfera privada, que é o primeiro tópico que nós estamos abordando aqui. Não tem como fugir. No trabalho, você é empregado, o seu empregador, seu patrão, ou seja, existe uma relação hierárquica. No trabalho tem uma certa meta para bater, ou seja, tem competição. Todos os funcionários e vendedores ali, você é vendedor de uma determinada empresa, os vendedores têm uma meta para cumprir, ou seja, além de bater a meta, os vendedores têm a competição de querer bater a meta primeiro. Competição no ambiente de trabalho. Hierarquia, poder no ambiente de trabalho, porque existe uma relação hierárquica entre você, empregado, e o seu patrão, empregador. Conflitos de interesse, obviamente, sempre existirão no ambiente de trabalho. Divergências, às vezes você não concorda com o seu gerente, com o seu supervisor, às vezes há um conflito de interesse, o patrão quer que você fique um pouco mais no trabalho, você não quer ficar porque você tem outro compromisso. Conflito de interesse, mas também tem interesses em comum ali naquela relação de trabalho, de empregatícia, de trabalho em que você está inserido. Há um interesse em comum, você precisa do trabalho e ele precisa de um funcionário. O empregador precisa de um funcionário. Ou seja, há um interesse em comum entre vocês. Existem regras e acordos estabelecidos? Obviamente. Além das leis trabalhistas em que o empregador é obrigado a cumprir e você também como empregado é obrigado a cumprir, existem normas internas, portarias, regulamentos internos que obrigam vocês a cumprirem regras e acordos previamente estabelecido. Nós estamos falando de política. Falei de política no ambiente familiar. Agora eu estou falando de política no ambiente de trabalho. E no ambiente de lazer, no futebol, por exemplo, existem regras e acordos no futebol? Obviamente existe. Todo mundo sabe quando vai ter pênalti, todo mundo sabe as regras de quando é escanteio, todo mundo sabe que futebol se joga com os pés e não com as mãos, exceto o goleiro. Então existem regras. Não é de qualquer forma, não é bagunçado. Ou seja, até mesmo no lazer, no futebol, as características da política, a política efetivamente está ali presente. Existe hierarquia no futebol? Existe. O juiz que você escolhe ali, uma pessoa que você escolhe para dizer quando foi falta, quando foi pênalti, quando a pessoa deve ou não ser notificada com cartão vermelho ou cartão amarelo, ela tem, pelo menos ali durante o jogo, uma superioridade hierárquica em relação aos demais jogadores, correto? Porque ela pode expulsar, ela pode dar cartão, falar quando é pênalti. Quem tem superioridade hierárquica, por conseguinte, como consequência, vai ter um poder acima dos demais.
Existe conflitos de interesse no futebol? Obviamente existe conflito. O time A quer ganhar do time B e o time B quer ganhar do time A. O que é isso? Conflitos de interesses. Existem interesses em comum, gente, no futebol? Existe. Qual é o interesse em comum? Todos querem jogar futebol. Todos querem praticar o esporte. Todos querem desfrutar daquele momento de lazer. Ou seja, conflito de interesse, interesse comum, regras e acordos, superioridade hierárquica, ou seja, hierarquia e poder, e também a competição. Existe uma grande competição, quem vai fazer mais gol, quem vai dar o drible mais bonito, quem vai dar chapéu em quem. Ou seja, as características da política estão presentes no ambiente de lazer, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, ou seja, na sua vida privada, na esfera privada. Sem você perceber, a política faz parte da sua vida. E na vida pública? Na vida pública, você vai pegar esses mesmos conceitos, essas mesmas características e aplicar na vida pública. Existe poder e hierarquia? Existe. O presidente da República é o chefe do Poder Executivo Federal, o governador é o chefe do Poder Executivo Estadual, o prefeito é o chefe do Poder Executivo Municipal. Voltando ao presidente da República. O presidente da República é o chefe das Forças Armadas. Dentro das Forças Armadas, nós temos generais que têm superioridade hierárquica sobre os demais militares. Ou seja, existe hierarquia dentro das Forças Armadas, as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Existe hierarquia nas polícias militares, existe hierarquia dentro das polícias militares. O governador é o chefe das polícias militares. Abaixo do governador, o secretário de Segurança Estadual é o chefe do comandante-geral. O comandante-geral é o chefe das polícias militares e a hierarquia vai descendo do coronel full até o aluno soldado que ainda está no curso para entrar na polícia militar, está na academia para estudar, para aprender, para entrar na polícia militar. Ou seja, existe hierarquia na esfera pública também. Existem regras e acordos? Obviamente existe. Existem leis federais, leis estaduais, existem portarias e essas portarias, essas leis estaduais, federais e municipais, todos precisam obedecer, ou seja, existem regras naquela relação de comunidade. As pessoas, os cidadãos precisam obedecer às leis municipais, estaduais e federais, sob pena de sofrerem sanções por descumprirem aquelas leis. Ou seja, existe regras e acordos na esfera pública também. Existe competição na política, na esfera pública? Obviamente. As eleições são uma modalidade de competição legal que existe, todos nós sabemos disso. Dentro da prefeitura, dentro do estado, no âmbito federal também, existe o chamado de licitações. A licitação, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, é um tipo de processo seletivo. O Estado, quando eu falo Estado, o Estado Federal, a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, eles só podem comprar, eles só podem vender, eles só podem contratar por meio de licitação. E para isso é preciso fazer uma competição. Para isso é preciso fazer um processo seletivo para empresas daquela área, empresas que são técnicas naquela área, naquele assunto que o Estado, e quando eu falo Estado eu estou falando no sentido amplo, que Estado, município, Distrito Federal e União, precisa, eles são técnicos naquela área que o Estado precisa, e eles vão oferecer os seus serviços, vão oferecer aquilo que eles têm de tecnicamente para oferecer. Ou seja, essas pessoas elas vão competir entre si para oferecer o melhor preço, a melhor qualidade para que o Estado possa contratar os seus serviços. Ou seja, há competição também na esfera pública. E na esfera pública, existe conflitos de interesse? Obviamente existe conflito de interesse. Liga a TV Câmara e você vai ver o Congresso Nacional que se divide em Senado Federal e Câmara dos Deputados Federais. Você vai ver esses políticos federais, esses parlamentares federais discutindo vários assuntos diferentes. Um defende o aborto, o outro não defende o aborto, conflito de interesse. Um defende porte e posse de arma para o cidadão, outro não defende porte e posse de arma para o cidadão, conflito de interesse. Um defende a maldita ideologia de gênero, que eu sou contra, outros não defendem, conflitos de interesses. Então há conflito de interesse em todas as esferas da política pública, no âmbito federal, no âmbito estadual e também no âmbito municipal. Então há conflitos de interesse. Interesses em comum. Existe interesse em comum? Com certeza existe. Por exemplo, nós temos partidos aí de esquerda, de direita, que defendem coisas em comum. Muitos partidos de esquerda, apesar de defender muitas coisas que nós não concordamos, eles defendem
são contra a corrupção no Brasil, vamos colocar assim. Muita gente da esquerda é contra a corrupção. E tem pessoas da direita que é contra a corrupção e tem corrupto também na direita e corrupto na esquerda. Mas um ponto em comum que nós podemos ver aí hoje, que quem tem uma visão ampla na política consegue enxergar isso, é que esquerda e direita, em vários aspectos, elas discordam. Mas um ponto em comum que muitos deles não querem é que a corrupção predomine e prevaleça. Apesar de muita gente discordar disso aqui, mas tem sim, tem bons políticos na esquerda, apesar de eu discordar de 99% do que eles defendem, mas eu defendo o direito deles defender isso, porque nós estamos numa democracia, e democracia predomina liberdade de expressão com responsabilidade e liberdade, não dá para tirar a liberdade sem a responsabilidade, porque a liberdade de expressão precisa andar nesses dois viés aqui que é fundamental. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, vou colocar aqui na descrição. E o político vai defender, e apesar de eu ter essas discrepâncias desse político de esquerda, eu vejo que na política de esquerda tem muita gente que é contra a corrupção, e eu vejo isso na direita. Ou seja, há um interesse em comum, combater a corrupção do Brasil. Então, pessoal, percebe que essas características que eu falei na esfera pública, que eu comecei falando aqui na esfera privada, na política na esfera privada, tem tanto na esfera privada quanto na esfera pública, você consegue perceber que mesmo sem você desejar debater política, sem gostar de debater política na sua visão anterior, espero que mude daqui para frente, você vive política o tempo todo na sua vida, na sua casa, na escola, na faculdade, no trabalho, no lazer, no futebol, em todos os ambientes que você está inserido. Dificilmente você vai tomar uma decisão que não é política. Outra característica importante que eu acrescentaria aqui, nessas características, é a tomada de decisão, tanto na esfera privada quanto na pública. A todo momento nós estamos tomando decisões. E quando você toma decisões, você está fazendo política. Então, até o presente momento, a maioria das pessoas que estão me assistindo aqui entendiam a política de uma forma totalmente deturpada. Confundiam política com politicagem. Daqui a pouco eu vou fazer a distinção e a gente conclui esse vídeo. Mas aonde eu quero chegar e entrar aqui agora? Quando trata-se da política na esfera privada, que eu trouxe alguns exemplos aqui na família, no futebol, no lazer, na viagem, em vários aspectos, que eu poderia dar outros exemplos aqui, percebe-se que as pessoas elas participam de forma mais ativa. O filho, a esposa querem participar da decisão do pai de viajar para os ambientes. Elas dão opinião, elas querem participar da tomada de decisão, elas entram na competição, elas colocam opinião para que haja conflito de interesse, elas participam ativamente. No futebol, quando vai escolher a camisa do time, o time, quem vai participar, você participa ativamente. Você opina, você discorda quando necessário. No trabalho, na reunião de trabalho, você faz a mesma coisa, você discorda, você opina, você expressa sua opinião, você expressa seu ponto de vista, mesmo que seja discrepante da maioria, você expressa sua opinião. Ou seja, você gera aquele conflito de interesse que é saudável para uma democracia e você participa ativamente. No condomínio, as pessoas participam das reuniões de condomínio, as pessoas opinam, as pessoas ajudam a eleger o síndico. E mais, quando elas elegem o síndico, fiscalizam o síndico, elas ficam acompanhando como o síndico está gastando dinheiro do condomínio, como o síndico está exercendo, se o síndico está cumprindo aquilo que ele prometeu lá atrás, se o síndico está sendo honesto, se o síndico está cumprindo as regras que até ele está subordinado, que são as leis. Existe uma lei específica de condomínio. Se o síndico está fazendo o trabalho conforme ele tem que fazer. E quando o síndico faz isso da forma correta, ninguém levanta uma imagem de escultura e chama o síndico de mito. Ninguém aplaude o síndico o tempo todo e ovaciona ele o tempo todo. Não, você fala, parabéns, você fez seu trabalho. Você foi eleito para fazer o seu trabalho, você fez o seu trabalho. Agora, quando a gente vem para a esfera pública, eu vejo as pessoas fazendo completamente diferente. As pessoas, além de não participarem ativamente de coisas que vão mudar a vida dela, porque aqui no exemplo que eu dei, do futebol, da viagem, do síndico, você tem consciência de que se você não participar das decisões, se você não opinar, se você ser omisso, as pessoas vão decidir por você e você vai viajar para qualquer lugar, é um lugar que você não gosta.
dentro do exemplo aqui da família. Se você não participar da reunião do síndico, eles vão mudar a cor do prédio, você odeia a cor do prédio. Eles vão colocar flores no jardim do prédio, lá do local de lazer do prédio, que você detesta. E enxergando que alguém vai tomar decisão por você e você terá que aceitar, você participa das reuniões, você decide quem vai ser o síndico. Você fiscaliza o síndico, você vê se o síndico está gastando dinheiro da forma que tem que gastar porque você paga. É um sacrifício você pagar todos os meses ali aquele condomínio para morar naquele ambiente. Você tem essa consciência, mas quando vem para a esfera pública você não tem consciência disso. Você vai na urna, vota no candidato e esquece, você não sabe se ele está cumprindo o que prometeu, você não sabe como fiscalizar porque você não entendeu que política é um sentido amplo, que a política é participar da polis, como Aristóteles defendia. Aristóteles defendia que o homem é um animal político, ou seja, aquele que vive na polis. Polis é sociedade. O homem é aquele que vive em sociedade. E quando Aristóteles está dizendo viver em sociedade, ele está dizendo que o homem vai participar da sociedade, o homem vai debater as questões mais importantes daquela sociedade. Então, o que as pessoas hoje precisam fazer no Brasil, com urgência, é pegar esse senso crítico, essa participação ativa na política, na esfera privada, e trazer para a esfera pública. É daqui que o Brasil vai mudar. É por aqui que nós vamos transformar o nosso Brasil num país desenvolvido. É aqui que nós vamos transformar o nosso país em um país melhor para se viver, um país mais seguro, com saneamento básico, saúde, educação. É por aqui, porque você vai passar a enxergar que se você não tiver uma participação ativa, fiscalizando, votando, cobrando, não idolatrando, encurralando o político para ele se prostrar diante de você, não você se prostrar diante dele. Quem tem que prestar continência é o político a você. Você que é o povo, você que tem todo o poder, de acordo com o artigo 1º, parágrafo único da Constituição. A Constituição diz que todo o poder emana do povo. Os políticos que estão lá são nossos representantes. Quando você vota, você dá uma procuração na mão daquele político para ele te representar. Então a procuração, da mesma forma que você deu para aquele político validade para ele te representar, se ele não estiver representando os seus interesses, você pode revogar aquela procuração, você pode retirar aquela procuração da mão dele. Você precisa fiscalizar, mas fazendo como? Fazendo política, fiscalizando o político, cobrando ele, utilizando as ferramentas constitucionais, legais, exercendo a sua liberdade de expressão dentro da legalidade, não para cometer crimes, dentro da legalidade, para cobrar político, para protestar contra político. Da mesma forma que você deu o poder para ele para te representar, você como povo, você como cidadão, tem o poder de tirar a procuração da mão dele, para ele não mais te representar, porque todo o poder emana do povo. Eu quero que você faça isso, que pegue o senso crítico da esfera privada e traga ele para a esfera pública. E comece a enxergar que se você não participar ativamente, se você não fiscalizar, se você não participar das decisões das políticas públicas, na política, na esfera pública do seu país, você vai ter que aceitar a decisão de outras pessoas, sem você participar, sem você opinar, sem você questionar, sem você exercer o seu senso crítico. Então por que participar da política? Então para que debater política? Por que você deve debater política? Exatamente para isso. Você sabia que a Câmara dos Deputados Federais, junto com o Senado Federal, eles formam o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional tem o poder de fazer leis federais que todos têm que cumprir? Já pensou se esse Congresso Nacional amanhã diz: é proibido andar com camisa verde na rua? Se o Congresso Nacional aprovar essa lei, o presidente sancionar, passa a ser lei. E quem andar com camisa verde vai cometer crime. Entende a importância de você saber quem você está elegendo e quem vai te representar? Esses cidadãos que estão lá no Congresso Nacional, que hoje na sua grande maioria estão envolvidos em corrupção, na sua grande maioria são réus na Operação Lava Jato, na sua grande maioria foram réus no Mensalão. Esses sujeitos, eles gostam de política. Eles amam a política. Política entre aspas. Por quê? Porque eles vão desviar dinheiro, você não vai estar lá para fiscalizar. Porque eles vão fraudar o processo de licitação. Eu vou explicar um vídeo aqui sobre licitação e você não sabe nem o que é licitação, nem a lei que rege a licitação.
Então como que você vai fiscalizar? Como que você vai exercer a sua cidadania? Porque você não entende de política. Política para você não se discute. Política para você não se debate. Política para você é algo repugnante. Na verdade, senhoras e senhores, política não é o que esses indivíduos corruptos fazem. Eu disse para você que você tem esse pensamento porque você confunde política e politicagem. Politicagem é alguém que usa o poder público para buscar os seus interesses pessoais, para proteger a sua família de milicianos, de bandidos, para proteger os seus aliados políticos que são bandidos, corruptos, que vivem na prática de rachadinha, desvio de dinheiro, que desvia verbas da vacina. A informação que tinha sobre isso era um dos políticos desse governo atual querendo desviar $1 por dose de vacina. Ou seja, isso não é política, isso é politicalha, isso é politicagem. E essa politicagem é uma prática muito comum de um grupo chamado Centrão no Brasil. É um grupo que não tem ideais, eles não vão nem para lá nem para cá. Eles estão no poder pelo poder. Isso é politicagem, isso não é política. Política é alguém que busca cumprir a lei, se faz política quando nossos representantes que nós votamos exercendo a nossa cidadania, eles pegam o dinheiro público, as leis e devolvem em prol da sociedade. Luta pela saúde do cidadão, pela segurança do cidadão, pelo bem-estar do cidadão, para aquele animal político, segundo Aristóteles, que vive na polis, que vive na sociedade, que vive na comunidade, para que esse cidadão consiga viver e desenvolver a sua vida com qualidade de vida. Isso é política. E esse tipo de política no Brasil está escasso, eu reconheço e concordo com você. O que predomina no Brasil é a politicagem. É o político que busca proteger a família, proteger políticos corruptos aliados, proteger o seu grupo políticos aliados. O Brasil, os interesses do Brasil sempre vêm em último lugar. Isso não é política, é politicagem. Política é lutar pelos interesses do brasileiro, lutar pelos mais pobres, lutar por uma segurança, por uma saúde, por uma educação melhor. Gente, que depois desse vídeo você possa entender que é muito importante que você participe da política. É muito importante que você entenda um pouco sobre política. É muito importante que você assista os próximos vídeos que eu vou estar lançando aqui, para que você aprenda o que é poder judiciário, executivo, legislativo, o que é democracia, o que é federação, o que é confederação, o que é licitação, o que é regime de Estado, o que é regime de governo, o que é forma de Estado, o que é forma de governo. Coisas básicas, gente, que para você entender um pouco da política brasileira. E quando você entender um pouco da política brasileira, esses larápios não vão conseguir te enganar. Você vai conseguir identificar políticos corruptos com mais facilidade, você vai conseguir exercer a cidadania com mais responsabilidade. Porque esses indivíduos que são corruptos, eles gostam de debater política, eles decidem, pautado na politicagem, o que vai ser da sua vida, o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Então, a política brasileira, a verdadeira política que é pautada na verdade, a verdadeira política que é pautada no interesse da população, ela precisa de pessoas íntegras, honestas, pessoas como você, trabalhadoras, com boas intenções, para chegar lá e fazer a diferença e trabalhar em prol do povo. Eu acredito que esse vídeo já ficou longo demais, eu agradeço você por assistir esse vídeo. Curta, compartilhe esse vídeo com pessoas que têm interesse em aprender, compartilhe nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, ajude a gente a crescer nesse canal aqui. Deixe a sua pergunta, o seu comentário aqui. Pode ser que eu grave um vídeo em sua homenagem respondendo a sua pergunta e eu tenho certeza que aqui você vai ter senso crítico, vai aprender a questionar, vai ser um cidadão íntegro e você vai passar a gostar de política, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu tenho certeza que juntos nós podemos construir melhor. Até o próximo vídeo.